Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 28 de setembro de 2025. A Ucrânia demoliu um prédio do FSB. FSB é a antiga KGB, na Crimeia, onde era o quartel-general da KGB. Soldados russos não querem combater e desafiam comandantes. Eu quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, porque aqui você vê a verdade. Aqui as fake news são proibidas. E peço também a todos que deem um like, fortalecem assim o canal no algoritmo do YouTube. Também peço que compartilhem. Estamos tendo bons resultados, com um aumento cada vez mais significativo no número de inscritos, graças a vocês que estão ajudando. Agradeço de todo o meu coração. Muito obrigado. E também façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Bom, no prédio do FSB, na Crimeia, recentemente, agora, essa semana, hoje é domingo, primeiro dia da semana, então semana passada, né? Foram 5 explosões poderosas que aconteceram nesse prédio da FSB. E eles destruíram esse prédio na localidade de Armiansk. Esse ocorrido foi confirmado, a própria Rússia teve que confirmar, porque os próprios blogueiros russos relataram o fato, né? Na realidade, o dia exato em que isso aconteceu foi no dia 25 de setembro, ou seja, há 3 dias atrás. E as instalações militares também na região de Kerch. Existe uma localidade também chamada Kerch, ali na Crimeia, e fica justamente, ela fica ao lado, essa localidade, próxima ao Estreito de Kerch. E a ponte da Crimeia, a gente sempre chama ponte da Crimeia, mas oficialmente chama-se também ponte de Kerch. Mas essa localidade também foi atacada, e tinha ali instalações militares e foram vistos incêndios ali nessa região também, o que nesse caso foi confirmado pelos moradores. E informações também privilegiadas descreveram que o prédio da KGB foi totalmente destruído como resultado do ataque ucraniano. E eles realizam ali na região, ou seja, a partir da região da Crimeia, diversas ações de intimidação contra os moradores em toda a península da Crimeia. As Forças Armadas ucranianas bombardearam também nessa oportunidade uma localidade chamada Foros, que esse Foros possui dachas governamentais desde os tempos soviéticos e são usadas hoje ainda pela elite, pela nomenclatura que ainda existe russa, ou seja, por deputados. O próprio Putin já esteve pelo menos 2 vezes nessas dachas, que são 4 dachas que existem ali. E elas foram atacadas também por drones ucranianos. Grupos de oposição russos também relataram que o salão de assembleias de Foros, eles têm lá um salão grande, eles fazem assembleias, os russos, né? Foi seriamente danificado também. A biblioteca de uma das escolas locais, também em Foros, foi danificada. Ali, na realidade, é tudo para a elite russa, né? E existiam gente agora, durante esse período que foi feito o ataque, no dia 25 lá, mas não se tem notícias de mortos. O governador Aksionov confirmou apenas destroços de drones que caíram na região, quando na realidade houve incêndios e houve destruição, inclusive no prédio da FSB, que depois a própria FSB acabou confirmando, ou seja, a KGB. O importante é notar que, eu falei que o próprio Putin passou lá, né? E muitos terroristas também, tal como ele, criminosos, têm passado férias ali naquela região, nessa localidade de Foros. O ataque a esse hotel de Foros é um indício de 2 coisas. Primeiro, é uma prova do trabalho sério da inteligência ucraniana. Esse ataque
não só foi programado para coincidir com um momento que tivesse autoridades lá, tinha autoridades, não foram divulgadas quais as autoridades, e também havia um evento no momento lá, quando ele foi atacado, um evento promovido pelos russos, né, que vieram de Moscou passar suas férias durante esse período das autoridades. Ainda é importante notar que o Igor Girkin, que ele é o antigo, um dos comandantes da ocupação em Donbass, que está preso por ordem de foros, por ordem de Putin, que ele disse que a guerra está sendo perdida. Ele mandou através dos seus emissários diretamente da prisão, que os ucranianos estão desgastando lentamente a Rússia, e isso aconteceu agora na Crimeia, e também está acontecendo em outras localidades, como Moscou e São Petersburgo, e eles vão acabar nos destruindo. Caso nós não façamos alguma coisa, as nossas baixas aumentarão mês após mês e ano após ano, disse o terrorista Igor Girkin. Não podemos resistir a nenhuma guerra de atrito. É contra essa guerra de atrito que o Putin está teimando e continuou a fazer. Ele disse que é preciso derrotar a Ucrânia, a qual ele chamou inimigo, o mais rápido possível, caso contrário, a Ucrânia nos destruirá. Eu acho que está indo para isso, até por causa que a Ucrânia está atacando em duas frentes, né? Na guerra de atrito, está retomando territórios, ou seja, está fazendo uma pressão militar sobre a Rússia, está fazendo uma pressão militar e econômica na retaguarda, e também está fazendo uma pressão na economia por causa dos ataques, principalmente contra as refinarias e outros alvos econômicos. Enquanto isso, soldados russos não querem combater tanto na região de Sumy quanto na região ali de Kupiansk, ali na região de Kharkiv. O exército russo não controla, como eles continuam dizendo, a Rússia oficialmente, que já está controlando bairros em Kupiansk. Primeiro ela disse que controlava metade, agora diz que controla 1 ou 2 bairros. Mas eles estão tentando fazer atividades de sabotagem através de infiltrações na região. Não estão conseguindo, tem tropas que estão fazendo barreira para eles não passarem, né? O Instituto para o Estudo da Guerra, o ISV, com sede em Washington, relata que tropas russas atacaram nas regiões de Sumy e Kursk, particularmente ao norte da cidade de Sumy, perto de Alexiivka, e a nordeste, perto de Yanukovka. E também um blog russo, um blog militar russo, chamado Forças do Norte, da Rússia, afirmou que o comando do 44º Corpo do Exército Russo priorizou o fornecimento de equipamentos, materiais, incluindo internet e aquecimento e outros, para 2 postos de comando avançados do 30º Regimento de Fuzileiros Motorizados, que faz parte dessa brigada, né? Das florestas da região de Sumy. E isso às custas dos soldados russos em outras posições avançadas, em particular forçando os soldados russos a gastar mais seus baixos salários em suprimentos de aquecimento, os soldados que estão tendo que comprar isso agora. Isso leva a conflitos, e levou na região, né, entre soldados e comandantes. Os soldados muitas vezes têm se recusado a participar de combates por causa disso, e também as posições avançadas das tropas russas não são suficientemente fortificadas para protegê-las dos ataques das forças armadas da Ucrânia. Então muita gente não quer ficar, está abandonando os postos, e muita gente não está querendo ir para os postos avançados da Rússia nessa região, principalmente de Kursk, que fica dentro da Rússia. Eles temem os ucranianos que os atacam constantemente. Um outro blogueiro russo afirmou que as tropas russas estavam avançando na direção de Selnikovo para bloquear as rotas de suprimento das tropas das forças ucranianas. Segundo eles, foram atingidos por sistemas de defesa aérea ucranianos no ataque, que eles também fizeram um ataque aéreo, e por operadores de drones ucranianos foram atingidos em Bolshie e Brokodny, ou seja, onde tiveram perdas e não conseguiram o seu sucesso no avanço que os russos tentaram fazer. O comandante do regimento ucraniano de drones operando na direção de Kupiansk disse em 25 de setembro que
as forças ucranianas haviam interrompido o avanço das forças russas em Kupiansk e impedido seu avanço além da periferia noroeste da cidade. As tropas russas não controlam nenhum bairro de Kupiansk, mas atividades de sabotagem e de infiltração eles continuam tentando. No entanto, as tropas ucranianas têm conseguido bloquear todos esses esforços da Rússia, mesmo eles vindo em trajes civis. Eles são identificados já antes de entrarem dentro das cidades de uma maneira furtiva que eles querem fazer. E o grande problema que os russos estão reportando justamente é o problema que não há o contrário, está havendo uma insubordinação muito grande nessa região, tanto na região ali que é fronteira com Sumi, ninguém quer voltar a atacar Sumi, e também muitos também não estão querendo ficar em Kursk, por causa da intensidade da luta feroz do exército ucraniano em toda aquela região. E em Kupiansk também eles estão reclamando e os russos não estão conseguindo também conseguir pessoas, soldados que vão se infiltrar, porque as notícias que já correm entre os soldados, aqueles possíveis potenciais candidatos a participarem das forças de infiltração, é que todos os grupos estão sendo eliminados sem nenhuma piedade, eles dizem, ou seja, ninguém é preso, muito poucos são presos, porque na realidade, normalmente eles são emboscados pelos ucranianos que já acompanham o deslocamento deles, ainda bem antes de eles cruzarem as linhas ucranianas. Quando eles cruzam as linhas ucranianas, que eles são confrontados com as tropas ucranianas, existe um tiroteio, um confronto, e a maioria tem sido eliminada sem dúvida nenhuma, mas a Ucrânia tem feito prisioneiros que são os sobreviventes. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários, eu conto com você. Inscreva-se. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.